Olá, pessoal. Professora Eliane Conceição aqui falando. Hoje, 16/3, aulas de análise de custo. Em virtude do contexto que nós estamos vivendo, dessa pandemia, que é o coronavírus, por medida de segurança, as aulas foram suspensas, e aí, por isso, nós, professores, vamos gravar vídeo para que o conteúdo não seja perdido e o calendário acadêmico não fique atrasado, né? É a primeira vez que eu vou gravar vídeo. Nunca gravei vídeo para fazer videoaula. Então, peço um pouquinho de paciência. Se o vídeo não ficar tão bom como vocês merecem, vocês tenham paciência com a prova, tá? E aceito feedback, né? Me mandem um feedback. Professora, gostei, não gostei. A senhora pode fazer assim, assado, que eu vou aprendendo e vou... É uma experiência nova para mim, então, tudo é legal, né? Conta para mim, quanto experiência é bastante... Para mim é gratificante aprender coisa nova. Essa ferramenta para mim é nova, eu nunca usei... Estou usando o Zoom, é um programa de reunião, já usei para reuniões com várias pessoas, mas nunca usei para gravar aula e gravar tela. Então é a primeira vez, tá? Como o tempo é curto, então, assim, não vai ter muita edição rebuscada, tá? A gente vai fazer aqui aquela história de quem sabe faz ao vivo, assim, mais ou menos isso, tá? Então, vou tentar gravar aqui compartilhar com vocês a minha tela. A disciplina hoje é análise de custo. Na aula passada, né, nas aulas anteriores, nós tivemos algumas revisões, fizemos revisão de controle de estoque. Na aula passada, começamos a falar de custo. Vimos que a contabilidade de custo, ela surgiu a partir da Revolução Industrial. A contabilidade em si, ela como ciência social, ela tem o objetivo, que é de fornecer informações úteis para a tomada decisória. Ela é uma ciência antiga, evoluiu e continua a evoluir à medida que a sociedade evolui. Então, dentro do nosso contexto histórico, a gente tem aí um marco, que é a Revolução Industrial, que deu origem à contabilidade de custo. A sociedade, naquele momento, precisava de uma informação diferente, que até então a contabilidade geral ou a contabilidade financeira não podia mais fornecer, não atendia mais. E aí entra a contabilidade de custo, certo? Na aula passada nós vimos isso, nesse contexto histórico. Falamos um pouquinho, deixa eu só ver aqui o conceito de custo. E, basicamente, a contabilidade de custo, de modo geral, custo é o valor dos gastos incorridos indispensável à obtenção do bem ou serviço gerador de renda. A contabilidade de custo nada mais é que a contabilidade que tem o objetivo de atribuir valor ao custo, ao estoque de produto elaborado, produto acabado, né? Quando eu compro uma caneta por R$1, quando eu compro ela por R$1 e vendo por R$5, minha receita é 5. Meu custo é 1. O custo, quando eu compro um produto já pronto, é o valor que eu pago por ele na compra. Quando eu produzo essa caneta, eu preciso de um método, que aí entra a contabilidade de custo, para atribuir valor, porque para produzir essa caneta, o fabricante utilizou matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta, né, e outros custos, né, indiretos de fabricação. Então, eu preciso de uma contabilidade que me subsidie nessa questão para que eu possa ter informação, né, de quanto me custou essa caneta até para a formação do preço do produto. Porque se a caneta me custa para produzir R$1, eu não posso vender ela por R$1, porque senão eu vou ter prejuízo. E a empresa não tem razão de ser, né, porque a empresa ela existe, claro, certas empresas filantrópicas, a empresa ela existe para geração de lucro, né, dos seus sócios. Tá? A gente, na aula passada, nós entramos nessa parte de contexto histórico, sobre a contabilidade de custo, né? E aí falamos sobre terminologia básica, né? Terminologia básica da contabilidade de custo, né? Que é importante a gente saber. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um trabalho dentro de uma empresa de apuração de custo de um produto ou de um serviço, a gente tem que saber separar custo de despesa, de investimento, de perda. Por quê? Porque tudo isso vai interferir diretamente no custo final do produto. Então, eu preciso separar, porque se eu não souber separar, os valores vão ser errados. E aí, a contabilidade de custo ela vai perder o sentido dela, que é de atribuir valor, né? Identificar o custo de fato do produto. Quando eu falo identificar o valor do custo do produto, é o quanto eu gastei, né? Qual foi o gasto da transformação, né? Gasto de transformação para aquele produto estar pronto aquele produto está pronto para vender, né? É o custo de elaboração, o custo de produção. Aí eu falei sobre as terminologias contábeis. A gente começou com a terminologia gasto. O que é gasto? A gente falou que gasto e desembolso são dois conceitos diferentes, né? Gasto nada mais é que a compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro. O gasto, ele vai gerar
o sacrifício financeiro, ou o chamado desembolso. Ele vai gerar, mas o gasto não se confunde com o desembolso. A gente viu na aula passada que o gasto pode ser de 4 tipos. Pode ser investimento, perda, despesa ou custo. Tá? São 4 tipos. E o desembolso é o efetivo pagamento desse gasto. São 2 coisas distintas. Né? O gasto e o desembolso. O gasto é a compra do produto ou serviço, que vai gerar sacrifício financeiro. E o desembolso é o sacrifício financeiro. Desembolso, o nome já diz, desembolsar, tirar do bolso. É o efetivo pagamento, tá? Normalmente o gasto, ele é... Todo gasto gera um desembolso, e esse desembolso representa, pago através da entrega de um item do ativo, que pode ser, por exemplo, o dinheiro do caixa, né? Quando eu compro uma mercadoria, que é um gasto de tipo de investimento, comprei uma mercadoria comprei uma matéria-prima, por exemplo. Matéria-prima para transformar depois. A compra da matéria-prima, a gente já viu na aula passada, ele é um gasto de tipo investimento, porque a gente vai ver mais à frente, eu já falei, mas a gente vai rever de novo, porque ele vai para o meu ativo, ele é ativado em virtude de benefícios futuros que eu vou ter com essa matéria-prima. Ele é ativado e, quando eu compro a matéria-prima, vai gerar, assim, um sacrifício financeiro, e esse sacrifício normalmente é representado pela entrega de caixa, né? Pela entrega, normalmente, de um caixa, ou de um saldo bancário, né? Uma transferência bancária, né? Vai sair um item do meu ativo. Bom, exemplo de gasto, a gente vai ver mais à frente, tá? Aí a gente tem aí o desembolso. O que é o desembolso? O desembolso, não já diz, desembolsar, tirar do bolso, é o efetivo pagamento, é o pagamento daquele gasto, tá? Então, é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Então, gasto e desembolso, eles não se confundem. Gasto é a aquisição do bem ou serviço, o desembolso é o pagamento, tá? Pode acontecer simultaneamente ou não. Posso comprar, né? Posso gastar, posso adquirir uma matéria-prima e pagar em 30 dias. O desembolso e o gasto vão ocorrer em momentos diferentes, tá certo? Aí a gente vem com o conceito de investimento. O que é investimento? Investimento é um tipo de gasto. Só que é um gasto que vai para onde? Meu ativo. É um gasto que é ativado. Por que é ativado? Em função de uma vida útil, né? Ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de investimento. Compra de matéria-prima, compra de imóvel, móveis, utensílio, tudo que é ativado, a gente chama de investimento, que vai para o meu ativo. Então, investimento é o tipo de gasto que vai para o meu ativo. Ele vai para o meu ativo em função da vida útil ou de benefícios que eu vou ter com esse gasto futuramente, tá certo? Aí a gente vem com um conceito, isso é só uma revisão, tá? Por isso que eu tô falando bem rapidinho, a gente já viu na aula passada. Vou deixar com vocês aqui uma atividade. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo na atividade e a gente vai corrigir essa atividade para a gente entrar no outro assunto, tá bom? Bom, a gente entra agora em custo. O que é custo? Custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção. A palavra-chave aí, gente, é a produção. O custo, toda vez que eu tiver um gasto consumido, tá? Ou utilizado dentro da área fabril, dentro do processo de produção, dentro da fábrica, eu tenho um custo. Certo? Um exemplo aí de custo é o salário do pessoal, né, na produção, pode ser a mão de obra direta de quem está ali na produção, né? Ou também fora da produção, né? Ou, desculpa, não tão diretamente ligado à produção, alguém que está dentro da produção, mas está não fabricando, não está diretamente ligado à produção daquele bem ou serviço. Aí é chamado custo indireto, que a gente vai aprender mais à frente. A matéria-prima, o aluguel, o seguro da fábrica, tudo isso é considerado custo. Tudo que é consumido dentro da área de produção, tudo que é consumido na área de produção, a gente vai chamar de quê? De custo. Custo é um tipo de gasto. Gasto consumido aonde? Na produção. Fechou? E aí a gente vai entrar no conceito de despesa. Despesa e custo se confunde muito, né? O pulo do gato é a gente entender que a despesa ela ocorre fora da produção, tá? Normalmente para a obtenção da receita. Por exemplo, na venda, paguei uma comissão ao vendedor. Isso é uma despesa, o produto já está pronto, né? Essa venda, essa despesa que eu estou tendo com esse vendedor não interfere no meu processo fabril, no processo de produção daquele produto. O produto já está pronto, a minha caneta já está pronta para vender, e preciso do vendedor para vender, porém ela já está pronta. Então, isso é uma despesa, tá? Se a gente for ver aqui o conceito aqui no nosso material, a gente tem bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção da receita. Tudo que for consumido fora da área de produção, a gente vai entender como despesa. Tudo que for consumido dentro da área de produção, custo. Fora da área de produção, despesa. Exemplo aí de despesa, a gente tem o quê? Salário dos vendedores, a energia consumida no escritório, né?
Um contador, por exemplo, para uma fábrica é o quê? Despesa, certo? Voltando aqui a gravar, tive um problema no áudio, eu achei que o áudio estava muito baixo e eu esqueci de colocar o microfone no local. Então, voltando aqui, vamos ver aqui, voltar aqui para os slides. Perda. O que é a perda? A perda, gente, basicamente é o consumo anormal, tá? Anormal ou involuntário. Então, é um bem ou serviço que foi consumido de maneira anormal, ou seja, de maneira inesperada. Na aula passada, me perguntaram, professora, a depreciação, ela é uma perda? Não, porque a depreciação, se a gente for olhar o conceito dela, da depreciação, né, dentro da contabilidade, é a perda do valor do bem em virtude do tempo ou do uso, né, do uso do tempo. Só que ele é esperado, é algo esperado. Todo bem ele tem um tempo de vida útil, então como ele é esperado, a depreciação, se for dentro, né, se for dentro do processo fabril, depreciou uma máquina, né, a depreciação da máquina dentro da fábrica, ele é um custo. Por quê? Porque é algo esperado. Então, depreciação não entra no conceito de perda. Perda é o consumo anormal. Exemplo de perda é o consumo. Perdi a matéria-prima em virtude de um enchente. Numa fábrica, numa padaria, perdi a farinha de trigo porque mofou. Não era algo esperado, né? Então, isso é uma perda. Tá? Aquele consumo que é normal, normal dentro da produção, ou aquele consumo que é totalmente esperável, como a depreciação das máquinas da fábrica, isso não é perda, tá? Se for dentro da fábrica, é custo. Então, depreciou minha máquina lá da padaria, a batedeira, a depreciação da máquina, a batedeira industrial, por exemplo, ele é um custo, tá? Dentro lá do processo da panificação, né? Na fábrica de pães ou na padaria, como queiram falar, tá certo? Então, um exemplo aí de perda, a gente tem aí gastos com mão de obra no período de greve. O empregador vai ter que pagar, porém, a mão de obra não foi utilizada. Então, isso é uma perda foi um consumo anormal, né? É uma perda para a empresa, é um consumo anormal, ele vai direto no meu resultado, vai interferir no meu lucro, porém, não pode ser incorporado ao custo do produto, tá certo? Bom, aí eu vou pedir para vocês pararem o vídeo, tá? Porque eu vou pedir para vocês pegarem a atividade que vai estar lá no portal. Deixa eu compartilhar aqui a atividade. Deixa eu ver onde está a atividade, porque estava aqui no ponto. Não sei o que aconteceu. 3. Vamos ver aqui. Aqui. Bom, tem uma atividade lá no portal. Vamos lá, tem atividade aqui. Vamos ver aqui a atividade. Cadê? Share. Vamos ver a atividade? Bom, peço para vocês pausarem o vídeo e para fazer a atividade, depois a gente vai corrigir para que vocês tentem fazer, né, responder a atividade, porque isso faz parte do processo de aprendizado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, assinalar falso, né, um F para falso ou V para verdadeiro, à luz da terminologia contábil, certo? A gente tem aí na letra A. Ao comprar matéria-prima, há uma despesa. Verdadeiro ou falso? Falso. Quando eu compro matéria-prima, o que eu tenho? Comprei matéria-prima, eu tenho um investimento, né? Por que investimento? Porque a matéria-prima vai para o meu estoque, ou seja, vai ser ativado em função de benefícios futuros que a empresa vai ter. Então, eu tenho um investimento, logo, essa proposição é o quê? Falsa, tá? Quando eu compro matéria-prima, eu tenho um investimento, tá bom? Letra B. Gasto é o sacrifício financeiro com que uma entidade arca para a obtenção de bens e serviços. Gasto é o sacrifício financeiro. Lembra que no início da aula, dessa videoaula, e na aula passada eu falei que gasto e desembolso, ou sacrifício financeiro, não se confunde. Sacrifício financeiro é o quê? Desembolso. Desembolso é desembolsar, é tirar do bolso, é o efetivo o quê? Pagamento. Gasto, e todo gasto tem um desembolso. Normalmente tem um desembolso, a não ser que tenha uma permuta. É um caso específico. Mas o gasto, a compra de um bem ou serviço, sempre vai gerar um sacrifício financeiro, que é um desembolso, que é o pagamento através de caixa da empresa, né? Então, gasto não pode ser considerado sacrifício financeiro. Todo gasto vai gerar um sacrifício financeiro, na maioria dos casos, porém, não se confunde. O gasto é a aquisição do bem ou do serviço. O desembolso, sim, é o sacrifício financeiro.
Gasto e desembolso não se confunde. O gasto pode ser de 4 tipos, como falamos: custo, despesa, investimento e perda. Sacrifício financeiro é o efetivo pagamento. Então, logo, essa proposição aqui é o quê? Falsa. Tá bom? Deixa eu colocar em vermelho aqui para ver se é melhor para vocês visualizarem a resposta. Letra C. Custo é incorrido em função da vida útil ou de benefícios atribuído a futuros períodos aos bens e aos serviços produzidos. Gente, isso aqui misturou um conceito de investimento com alguma coisa aqui que não bateu, né? O custo, o que é? Ele quis dizer, ele pegou um pouco do conceito de investimento, né? Que investimento, ele é um tipo de gasto que é ativado em função da vida útil ou de benefícios futuros que a empresa vai ter com aquela aquisição, com aquele gasto, né? Custo não é isso aqui, esse conceito não é de custo. Custo é o consumo do bem ou serviço dentro da área de produção. Basicamente é isso, né? Então, essa proposição é o quê? Falsa. E investimento é o quê? Investimento é aquele gasto que é ativado, ou seja, vai para o meu ativo em função, né, da vida útil do bem ou de benefícios futuros, né? Benefícios que eu vou ter com essa aquisição. Tá bom? Letra D. O custo, ele é incorrido no momento da utilização, consumo ou transformações do fator de produção. O custo é incorrido no momento da utilização, do consumo ou transformação dos fatores de produção. Verdadeiríssimo, gente. O custo é quando eu utilizo, né, quando eu no consumo dos fatores de produção, que a gente vai ver quais são esses fatores de produção, né, que tem lá a matéria-prima, a mão de obra, os outros custos de fabricação, tá bom? Então, é verdadeiro. O custo é incorrido no momento da utilização, do consumo. Comprei matéria-prima para revenda. A compra da matéria-prima é um investimento, porém, o consumo dela, ele é dentro da produção, né? O consumo dela dentro da produção, ele é considerado o quê? Custo. Letra E. Perdas são bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As perdas são consumidas anormalmente. Professor, eu tenho uma fábrica de biquíni. Lá na fábrica de biquíni, eu tenho tecido, abro o tecido, coloco lá o molde. Como o biquíni é um Vzinho, né, a parte de baixo, aquelas sobrazinhas, né, do corte, é perda? Não, porque é totalmente previsível que o biquíni tem um formato, tem um modelo, tem um molde, e é totalmente previsível que vai haver uma sobra ali. Aquela sobra não é anormal, não é involuntária. Então, ali, a gente vai quantificar como custo do produto, a gente vai pegar dentro do processo produtivo, analisar, né, abrir o tecido e ver quantos biquínis eu consigo produzir ali e dividir, né, a quantidade, o custo, né, do tecido total pela quantidade que eu consigo produzir. É uma forma de encontrar o custo ali unitário de matéria-prima, que é o tecido. Então, como é totalmente previsível essa sobra, isso não pode ser considerado custo, né? Mesmo que você não consiga fazer mais nada com essa sobra, você não pode considerar isso como perda. A perda é um consumo anormal, involuntário, uma enchente, é um salário em greve de funcionário que você tem que pagar. Isso é perda, é aquilo que é anormal. Meus produtos pereceram em virtude do armazenamento incorreto. Isso é uma perda, tá bom? Então, perdas são bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Então, aqui é verdadeiríssimo, tá bom? Segundo, classificar os eventos descritos a seguir em investimento, se for investimento, letra I, C para custo, D para despesa ou P para perda, seguindo a terminologia contábil. Eu peço para vocês pararem o vídeo, porque é muito importante que esse conceito fique muito maturado na cabeça de vocês em relação às nomenclaturas, porque a gente vai trabalhar depois números, né, e métodos de custeio, métodos para apropriar os custos ao produto. Então, é muito importante que esse conceito esteja muito maturado na cabeça de vocês tenham isso muito claro, né? Então, é bom que vocês pausem o vídeo, tentem responder e voltem, tá bom? Então, vai lá, na letra A gente tem aí compra de matéria-prima. A compra de matéria-prima é um custo, uma despesa, uma perda ou um investimento. Quando eu compro matéria-prima, essa matéria-prima vai para onde? Para o meu estoque de matéria-prima. Logo, ele é o quê? Ativado. Ele vai para o meu ativo. Então, se ele vai para o meu ativo, ele é do tipo quê? Ele é um evento do tipo, ele é um gasto do tipo quê?
investimento, ele é ativado, ele vai para o meu ativo, tá? O consumo dela na produção é um custo, mas a aquisição, ele é um investimento, tá bom? Letra B, consumo de energia elétrica na fábrica. Consumir energia elétrica na fábrica. O consumo na fábrica, o nome já diz que é o quê? É custo. Consumir energia elétrica na fábrica, então isso aqui vai ser o quê? Um gasto do tipo custo. Letra C, consumo de energia elétrica na administração. Se é na administração, olha a diferença. A letra B é na fábrica, a letra C é na administração. Se é na administração, a gente tem o quê aí? Uma despesa. Pode ir sem medo de ser feliz. É uma despesa. O custo é dentro da produção, tá bom? Letra D. Utilização de mão de obra no processo produtivo. Se é no processo produtivo, se é mão de obra, independente se é direta ou indireta, eu tenho aí um custo. Letra C. Letra E. Consumo de combustível do representante comercial. Representante comercial, o produto está na produção? Não. Ele é importante para o quê? A obtenção da receita, para que eu venda, para que eu tenha receita. Logo, ele não pode ser considerado o quê? Custo. Então, ele vai ser considerado uma despesa. Por quê? Porque não é no processo fabril. O produto já está pronto, o meu representante está vendendo. Tá certo? Letra F. Gasto com o pessoal do faturamento. Faturamento é produção? Não. Então, nesse caso, eu também tenho o quê? Uma despesa. Tem uma despesa, certo? Letra G de gato. A aquisição de máquina. A minha máquina vai para onde, gente? Vai para o meu ativo. Ativo imobilizado, né? Então, essa máquina aqui, essa aquisição é o quê? É um gasto do tipo quê? Investimento. Essa máquina será o quê? Ativada em virtude da vida útil do meu bem ou de futuros benefícios que eu vou ter com esse gasto, tá? Letra H, remuneração do pessoal da contabilidade, o salário. Se é da contabilidade, assim, deixa eu fazer só uma observação, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu entendo que o contador é um investimento, tá? Mas dentro de uma fábrica, a remuneração do pessoal da contabilidade não é investimento. Então, é uma despesa, tá? Porque a contabilidade, ela não é ligada à produção do bem, do serviço, logo, a gente não é para uma fábrica, nós não somos custos. A gente não, nosso gasto com o contador ou com a contabilidade não pode compor a base do custo do produto, tá? Não pode compor os gastos ligados à produção, tá certo? Então, aqui é uma despesa, certo? Pagamento dos honorários da administração, a mesma coisa da contabilidade, é uma despesa, certo? Depreciação do prédio da fábrica. Assim é da fábrica, a gente já tem que ligar um alerta. Por quê? Porque é o processo fabril, né? Se está ligado à fábrica, ao processo está ligado à fabricação. Eu preciso do prédio da fábrica para produzir. A depreciação, como eu falei antes, não pode ser considerada perda. Por que não pode ser considerada perda? Porque é algo totalmente previsível. A gente já sabe que todo bem tem um tempo de vida útil e todo bem sofrerá depreciação. Logo, a depreciação do prédio da fábrica é algo totalmente o quê? Esperado. Se é esperado, eu tenho o quê? Um custo, tá bom? Professora, se fosse lá do prédio da administração, seria uma despesa, tá bom? Mas depreciação não é considerado perda, tá certo? Letra K, utilização de matéria-prima. Eu estou utilizando a matéria-prima no processo de transformação. Vou pegar lá o leite condensado dentro da minha panificadora ou da minha confeitaria e transformá-la em um bolo maravilhoso. Estou pegando essa matéria-prima e transformando. Essa matéria-prima que está sendo transformada, né? Ela é o quê? Se ela está no processo fabril, né? Se eu estou transformando em um outro produto, que é o chamado produto acabado, ela vai compor o quê? O meu custo do meu produto, né? Pronto, meu produto fabricado, meu produto elaborado. Tá certo? Letra L, aquisição de embalagem. Comprei embalagem, comprei lá 500 pacotes de embalagem, sei lá, não sei, quantidade de embalagem. Essas embalagens vão para onde, gente? Para o meu estoque de embalagem, certo? Se vai para o meu ativo, logo ele é o quê? Ele é um investimento, ele vai ser custo quando ele compor o processo de produção, quando ele for transformado, quando ele for para a área de produção, né? Essa embalagem, ela poderá ser custo, tá? Transformará em custo
quando for consumido lá no processo fabril. Letra M, deterioração do estoque de matéria-prima por enchente. Agora sim, a matéria-prima, né, houve um enchente e eu perdi lá as madeiras para fazer a cadeira, perdi as madeiras para fazer lá a cozinha, o armário de cozinha lá da minha fábrica de minha marcenaria. Então, se o meu estoque de matéria-prima foi deteriorado por enchente, isso é um consumo normal ou anormal, involuntário? Não depende de mim, né? Se é um consumo involuntário, logo, deixa eu só corrigir aqui, porque está um erro de administração. Logo, se é um consumo involuntário, a gente tem aí uma perda. Então, isso aqui é uma perda, tá bom? Letra N, remuneração do tempo do pessoal em greve. Também é uma perda, né? Isso foge, a greve foge do nosso controle, é algo imprevisível, não é normal se ter greve, né? Não deveria se ter, né? É um direito, porém não é algo normal, não é dentro do processo da fábrica, não é normal, é involuntário, depende da vontade dos donos da empresa. Então, isso é uma perda. A remuneração, vou pagar o funcionário, porém ele não vai trabalhar. Isso não é, dentro do processo, algo normal, né? Previsível, tá bom? Então, uma perda. Letra O, consumo de material de escritório na administração. Então, vai consumir material de escritório na administração. Se é na administração, gente, não é na área fabril, a gente vai em despesa, ó, direto, sem medo de ser feliz, porque não pode compor o custo do meu produto, esse consumo, tá? Letra P, seguro da fábrica. O seguro que foi consumido, né? A gente pode entrar, claro, aí, eu não vou complicar o assunto, mas o seguro da fábrica, ele é um custo, né? E é custo no momento em que eu consumo, tá? O seguro, ele é como o pagamento do seguro, ele é normalmente antecipado, a gente paga o seguro para usar durante um ano, a cada período que eu consumir, esse direito que eu tenho, né? Que eu estou assegurada por essa seguradora, né? Por esse seguro, a cada consumo eu tenho um custo, certo? Então, eu vou considerar aqui o seguro que foi consumido, certo? Então, o seguro da fábrica é um custo. Ele pode ser investimento? Pode. Quando eu pago antecipadamente, por exemplo, ele vai para o meu ativo como despesa despesa para frente, é uma despesa antecipada. É um tipo de despesa antecipada. Eu pago antes de usufruir do benefício, tá? Mas vamos considerar aqui como custo, entendendo que é o seguro que já foi consumido, tá bom? O seguro da fábrica que é consumido, eu vou me apropriando mensalmente, né? Dentro do processo da empresa, né? Dentro da empresa, e aí eu vou agregar esse valor, esse custo do seguro mensal, né? Ao meu produto, tá certo? E, por último, letra Q, gasto com mão de obra na fábrica. O gasto com mão de obra na fábrica, a mão de obra, independente se é direto ou indireto, se é na fábrica, a gente tem o quê? Um custo, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender, né, e compreender a diferença entre custo, despesa, investimento e perda. Vou finalizar aqui o vídeo, vou dar uma olhada aqui no material, na programação que a gente tem para hoje e volto com outro vídeo para a gente terminar, tá bom? Até mais. Bom, voltando aqui agora, a gente vai falar sobre classificação dos custos, tá? Quanto direto, indireto e fixo e variável. Então, vamos falar agora de custo direto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo para a gente começar. Custos direto. O que são custos diretos? O nome já diz, né? Se a gente for... Contabilidade de custos não é complicado, a gente tem que ficar atento aos detalhes, tá certo? Quando a gente fala de custo direto, o que são custos diretos? São os que podem ser o quê? Diretamente, né? Sem rateio. Eu vou dizer para vocês mais na frente o que é rateio. Os custos diretos só podem ser diretamente apropriados, ou seja, inseridos no produto, né? Apropriados ao produto, bastando existir uma medida de consumo, que é quilos, horas, né, de mão de obra ou de máquina, quantidade de força consumida. Em geral, identificam-se com o produto, os produtos e variam proporcionalmente à quantidade produzida. São aqueles que podem ser apropriados ao nome diretamente aos produtos fabricados. Tá? Um exemplo de custo direto. Como é que eu posso entender se o custo é direto ou indireto? O custo direto é um custo fácil de identificar. Quando eu pego um produto, ele é facilmente identificado. Esse custo é facilmente identificado sem precisar rateio para apropriá-lo ao produto. Um exemplo, numa empresa que fabrica brigadeiro, né? Tem muitos alunos aqui hoje que fazem brigadeiros para vender na faculdade, até para manutenção da mensalidade.
como a renda extra também, né? Para renda extra. Dentro da fabricação do brigadeiro, se a gente for pensar, a gente tem aí a matéria-prima, que são o quê? O leite condensado, o granulado, a manteiga, o chocolatado. Quando eu fabrico uma lata de leite condensado, eu consigo fabricar uma quantidade de produto, né? Uma quantidade de brigadeiro. Vamos supor que eu consigo, com uma lata de leite condensado, fabricar 10 brigadeiros. Um brigadeiro bem caprichadinho, bonitinho, aquele brigadeiro gourmet, né? Grandinho, né? Com uma gramatura já previamente determinada. Vamos dizer que eu consigo fabricar aí 10 brigadeiros. O custo direto é um custo que é fácil de identificar. Ele está diretamente ligado à produção, é um custo que eu consigo. Vamos dizer que para produzir esse 10 brigadeiro, eu uso uma lata de leite condensado. Se eu quiser produzir 20, eu vou ter que aumentar a quantidade para 2 latas. É fácil identificar, é fácil entender quanto de matéria-prima eu gasto, por exemplo, na produção do brigadeiro. Quanto, se eu tenho uma receita e que nessa receita eu uso uma lata para fazer 10, se eu quiser fazer 20, eu vou ter que usar 2 latas. Esse custo é muito fácil de identificar, porque ele está muito ligado ele está diretamente ligado ao produto, né? Uma empresa que fabrica cadeira, por exemplo, uma empresa que fabrica biquíni, sabe exatamente a metragem de um biquíni PMG. Eu tive fábrica de biquíni e sei quanto é a média, eu sei que é 30 centímetros mais ou menos a média, de tecido que é gasto na fabricação de um biquíni. Então, a matéria-prima, que é o tecido no caso do biquíni, e no caso do brigadeiro são os insumos, o leite condensado, os ingredientes, né? É muito fácil de identificar, né? Eu não preciso de muita coisa para identificar. Basta eu ter ali uma medida, né? Por exemplo, no leite condensado é a lata, né? Uma lata de leite condensado eu faço 10 brigadeiros. Então, se a lata custa R$5, cada brigadeiro vai receber aí R$5 dividido por 10, vai ser 50 centavos do custo da lata de leite condensado. É fácil de identificar, né? Em geral, e quanto mais eu aumentar a produção, mais de custo direto eu vou ter, né? Quanto maior a produção, mais custo direto eu tenho. Quanto menor a produção, menos custo direto eu vou ter. Tá certo? Exemplos de custo direto. Eu tenho a matéria-prima e as embalagens, né? No caso do leite condensado, no caso da fabricação de brigadeiro, o leite condensado, a farinha a manteiga, o granulado. Tá? Então, são custos fáceis de identificar. Então, matéria-prima, normalmente a empresa sabe qual a quantidade exata de matéria-prima que está sendo utilizada para a produção de uma unidade de produto, sabendo se o preço desse insumo, o custo resultante está associado diretamente ao produto. Então, no exemplo aí do brigadeiro, eu sei que, no nosso exemplo que eu dei, que 10 brigadeiros, para 10 brigadeiros eu uso uma lata. Se eu quero produzir 30, eu vou usar 3 latas. E assim sucessivamente, eu vou aumentando gradativamente a minha quantidade de matéria-prima de acordo com o que eu quero produzir. Então, é muito fácil identificar, é diretamente ligado ao produto, basta ter uma medida aí, uma unidade de medida, que no caso do leite condensado é ml, né? Quantas ml, ou grama, é grama, né? O leite condensado é grama, né? Quantas gramas de leite condensado leva para fazer um brigadeiro? Como é que eu vou saber? Eu vou pegar o valor do leite condensado da lata e vou dividir pela quantidade que eu conseguir produzir. A gente vai ver isso na prática mais à frente, tá? Não precisa se desesperarem, nem se assustarem com isso, não. Isso é muito fácil, é muito tranquilo identificar, tá certo? Um outro exemplo de custo direto é o que? A mão de obra direta. Se eu pegar o leite condensado, se eu pegar o granulado, a manteiga, o achocolatado e colocar na bancada, ele não vai se fazer sozinho, né? Não vai ser produzido sozinho. Precisa de uma mão de obra, de uma cozinheira ali, diretamente ligada à fabricação daquele produto. Na fábrica, na indústria, a mesma coisa, né? Então, a mão de obra direta, mesmo que se tenha, né, na fábrica robôs e máquinas com tecnologia avançadíssima, mesmo assim ainda tem a necessidade da mão humana, né? Da interação humana, a mão de obra direta, as pessoas que estão diretamente ligadas à produção. Na indústria, a gente tem lá, por exemplo, a Ford. A gente tem o setor de montagem, setor de pintura, de acabamento, test drive. Cada setor ali, a gente tem pessoas alocadas e é muito fácil saber quem está em cada lugar. O RH faz esse controle de mão de obra direta ligada à produção. Então, lá no RH, ela sabe que no setor de montagem eu tenho um X funcionário, a mão de obra dessas pessoas estarão ligadas a esse setor da produção que vai compor o custo do meu carro na produção final, né? Lá na confeitaria, a dona da confeitaria tem lá a cozinheira e ela sabe qual é o valor da mão de obra dela, quantos dias ela trabalha, quantas horas
ela trabalha por mês, quantos bolos ela consegue produzir por mês, quantos brigadeiros. Então, é fácil identificar. Basta fazer conta, né? Fazer uns cálculos sem muito... Se precisa de rateio, que a gente vai ver o que é rateio. É muito fácil identificar porque existe a separação da empresa, né? Principalmente nas indústrias, a gente consegue saber quem trabalha em que lugar cada trabalhador está alocado, se é na montagem, se é na pintura. Então, o custo da pintura do carro, a gente tem lá o valor da tinta, que é a matéria-prima, e a mão de obra de quem está ali, né, com aquele sprayzinho, não sei se na indústria é assim, deve ter a máquina maior, né, de pintura, mas é fácil identificar. Então, a gente tem a matéria-prima, a embalagem, a mão de obra direta, que refere-se aos custos com os trabalhadores utilizados diretamente na produção, sabendo-se quanto tempo cada um trabalhou no produto e o preço do insumo, é possível apropriá-lo diretamente ao produto. Sabendo aí quanto eu pago por hora para um trabalhador e quantas horas ele gasta para produzir brigadeiro, por exemplo, é fácil identificar quanto é que é o custo de mão de obra. Se eu tenho uma funcionária que ganha R$1.000 por mês, trabalha 8 horas por dia, a diária dela custa R$20, não sei, isso eu estou dando um exemplo. E durante o dia, trabalhando as 8 horas, ela consegue produzir X brigadeiro, é muito fácil saber quanto de mão de obra dela eu vou colocar em cada produto. É fácil identificar, é fácil de mensurar, não precisa de muito rateio. Tá? Não precisa de rateio, não precisa de rateio. Basta ter uma unidade de medida ali e uma forma de segregar ou de separar esses custos, né? Então, sabendo o tempo que a pessoa gasta, o valor da mão de obra dela e quanto tempo aquele produto leva para ser elaborado, eu consigo saber quanto de hora de mão de obra eu gastei ali, tá? Aí a gente tem a depreciação das máquinas, também é um exemplo de custo direto, se essa máquina, claro, né? Uma máquina que está na produção, ele é um custo direto, se ele está ali diretamente na produção. Então, a depreciação, né? Uma máquina que só produz um produto específico, a depreciação dela é um custo direto, que é fácil de identificar. A gente tem exemplo de depreciação como custo indireto, quando essa mesma máquina produz produtos diferentes, produz um produto A, B ou C, A, B e C. Se essa máquina produz um produto só, fica fácil de identificar, fica fácil de mensurar, então ele deve ser tratado como custo direto, porque ele é fácil de identificar, naquela máquina só passa um produto. Né? Então, depreciação da máquina quando é utilizado para produzir apenas um tipo de produto. Se eu tenho uma máquina que faz, exemplo, numa confeitaria, faz coxinha, quibe, risole, uma série de coisas dentro de uma empresa de festa, por exemplo, uma empresa que fabrica produtos para festa, alimentos para festa, essa máquina, a depreciação dela, eu vou ter que usar um critério de rateio para atribuir ao produto, para colocar esse custo de depreciação no produto. Se fosse só coxinha, fosse uma máquina só de coxinha, o custo dela iria todo para a coxinha. Então, seria fácil identificar, seria um custo direto, né? Por quê? Porque é fácil identificar, naquela máquina só passa um tipo de produto, só fabrica um produto, então ele é um custo direto. Ele vai ser indireto se essa máquina faz vários tipos de produto, tá certo? E energia elétrica da máquina, esse caso de energia elétrica das máquinas, só se eu tiver o quê? Um medidor. É um exemplo de custo direto quando há um medidor naquela máquina. Naquela máquina ali, eu tenho um medidor e sei qual é o consumo exato de energia elétrica ali, porque se a energia elétrica é compartilhada com toda a fábrica, a energia elétrica ela deve ser tratada como um custo indireto. Eu vou ter que ter um rateio aí, que pode ser com vários critérios diferentes, para ratear, para dividir, para apropriar esse custo com energia aos produtos. Tá bom? A gente vai ver mais à frente isso mais na prática e detalhadamente, tá bom? Então, custo direto, matéria-prima, mão de obra direta, e a gente pode usar a depreciação como custo direto quando quando essa máquina ela só produz um produto. A energia elétrica quando ela tem um medidor específico daquela máquina, né? A energia elétrica da máquina, né, que está ali ligada àquela produção, né? Eu consigo só se eu tiver um medidor e essa energia elétrica for de uma máquina que produz um único produto. Se essa máquina produz vários produtos, ela não consegue ser direto, tá? Porque o custo direto é um custo fácil de identificar. O exemplo de custo direto é a matéria-prima. Eu sei quanto de leite condensado eu gasto para fazer 10 brigadeiros, se for 20, é fácil identificar que eu vou precisar dobrar a receita, tá? Não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? Se tiver dúvida, a gente manda mensagem, professora, eu fiquei com dúvida nisso, não tem problema nenhum, tá bom? Custo direto. Custo indireto, esse custo indireto que a gente precisa de um tratamento específico, tá? Os custos diretos são os que, para serem alocados aos produtos, ou seja, para que eu consiga dizer quanto de custo indireto eu tenho nessa caneta, para alocar o custo indireto aqui, necessita da utilização de um critério de rateio. O que é rateio, gente? É divisão.
Exemplo de um rateio. Quando vocês vão para a pizzaria, vai lá para o Boi Preto, né? Coisa que o professor não vai, tá? O professor não vai para essas coisas, né? Mas tudo bem. Vão lá para o Boi Preto fazer uma comemoração de final de semestre. Está perto da formatura, vou comemorar. Bom, vão lá no Boi Preto, e aí, quando vocês entram lá, vocês têm que pagar R$100, né? Eu ouvi dizer que é R$100, eu nunca fui, né? Eu ouvi dizer por aí que é R$100, certo? De promoção. Quando vocês juntou um grupo de 6, 7, 10 alunos, vão lá para o Boi Preto, quando vocês entram lá, vocês já sabem que o valor, né, cada um vai ter que pagar R$100. O custo, né, vamos fazer analogia para a nossa realidade aqui, é R$100 de cada um. Ele é direto, você entrou lá, pá, direto, R$100 no seu bolso. Você já sabe que vai ter que pagar R$100, que é um custo facilmente identificável, é um custo que vocês já sabem que vai ter, né, é diretamente ligado a você, tá? Porém, dentro aí do consumo da noite, alguém pede um refrigerante. A professora mesmo, se for, ela vai pedir um refrigerante, porque refrigerante é barato, né? Então, a gente para não gastar muito, né? Assim, o professor contador, né, disse que é assim. Então, assim, dentro do consumo vão ter pessoas que vão pedir uma Coca-Cola, outra pessoa vão pedir uma cerveja, e quem bebe cerveja bebe bastante. Quem bebe Coca-Cola bebe 1 ou 2 no máximo. Quem bebe cerveja vai dessas grades, né? E tudo isso vai sendo atribuído à conta daquela mesa, né? A gente vai somando, né, todos os gastos ali naquela conta. E aí tem alguém lá, um engraçadinho, que pede lá um uísque 300 anos. Um uísque não tem nem noção de quanto é que custa um uísque 300 anos. Vou dizer que seja R$300. Esse engraçadinho aí já consumiu R$300, já colocou lá na conta, pá! Já vai ter esses R$300 aí na conta aí dessa saída de vocês, tá? O que é custo direto? Custo direto é aquele custo fácil de identificar, é o valor que cada um vai ter que pagar quando entrou lá no Boi Preto, R$100 cada um. E o custo indireto é aquele custo que foi consumido, mas precisa de um critério para eu dividir pelas pessoas que estão ali, né? Então, dentro do custo indireto, lá no Boi Preto, a gente vai ter, o garçom trouxe a conta, alguém vai dizer lá, quem consumiu o uísque 300 conto vai dizer, a divisão é pelo número de pessoas, que não é besta, né? Ele vai querer dividir pela quantidade de pessoas, não é um critério justo, né? Quem consumiu mais deve pagar mais, no meu ponto de vista, mas é um critério de rateio, é um critério de divisão. Os custos que são indiretos, porque todo mundo já sabe que R$100 é de vocês, cada um vai ter que pagar. E o custo indireto vai ter que ser rateado. E aí existem critérios para que esse rateio aconteça. Alguém pode gritar lá e dizer, olha, pelo número de cabeça, o total de consumo de bebida vai dividir igualmente para todo mundo, é um critério. Alguém pode dizer, não, cada um, quem consumiu Coca-Cola vai dizer, não, eu só consumi uma Coca-Cola, eu vou pagar pela minha Coca-Cola. É um critério, que é o critério de dizer, não, cada um vai pagar pelo seu consumo. Então, quem que vai definir esse critério? São os gestores da empresa, quem conhece o negócio, quem entende do negócio, quem está ali diretamente ligada à produção, as pessoas que tomam decisões, que entendem de fato da produção, né? Porque esses critérios têm que atender à necessidade da empresa e trazer informações cada vez mais próximas da realidade, né? Então, o critério de rateio vai ser escolhido, existem N critérios, que podem ser hora máquina, pode ser hora homem, pode ser quantidade produzida. Os critérios de rateio podem ser diversos, né? Os custos indiretos, para que eu consiga apropriar o produto, para eu saber quanto eu tive de custo indireto, eu vou ter que usar um critério de rateio, certo? Então, vou ler aqui o que diz assim, custo indireto são os que, para serem alocados aos produtos, necessitam da utilização de algum critério de rateio, algum critério de divisão. Vou pegar total de custo, exemplos de custo, o aluguel. Dentro da Ford, a Ford, ela está lá no Camaçari, no complexo industrial. O valor do aluguel da Ford é X. Não importa quantos carros ele produza por ano, por mês, ou por ano, não importa. Ele tem lá todo mês que pagar o valor do aluguel. Esse aluguel é um custo indireto. Eu vou ter que usar um critério de rateio para alocar o custo do aluguel a um carro produzido. Vou ter que achar uma forma. Seja a quantidade produzida, quantos carros produzimos no mês? Produzimos 200 carros, então o aluguel é 200 mil, cada carro vai receber R$1.000 de aluguel. Não sei qual é. Eu estou falando números aqui que não sei, realmente não tenho noção de quanto é que custa o aluguel da Ford, né, do complexo, mas deve ser um valor bastante alto, né? Então, é um critério de rateio. Pode ser, o critério de rateio será a quantidade de horas trabalhadas, não importa. Por exemplo, a energia elétrica. A quantidade de horas em que o ar-condicionado está ligado, a gente vai
atribuir o consumo de energia a cada produto de acordo com a quantidade de horas da máquina ligada. É um critério de rateio, certo? Então, exemplo, aluguel, iluminação, salário de supervisores, por exemplo, que o supervisor não está intimamente ligado à produção, o supervisor é da área. Então, precisa de um critério de rateio. O supervisor ele pode atuar na montagem, na pintura, em várias áreas e não está diretamente ligada a um processo só, né? Então, ele é um custo indireto, ele não está produzindo, ele é um custo indireto, certo? O custo ele é classificado direto ou indireto quando a gente compara ao produto, em relação ao produto. Ele é direto quando é facilmente identificável. Ele é indireto quando eu preciso de um método de rateio, tá bom?